Bom, pessoal, é o seguinte. Eu já deixei alguns vídeos aqui adiantado, né? Que eu tirei o dia para fazer isso hoje. Que amanhã talvez eu vá ter que sair, é um lugar longe. Eu não tava nem querendo ir porque eu tô com a perna ruim, entendeu? Mas eu vou ter que resolver alguns problemas, tô com a cabeça cheia. E como tá chegando no final do mês, é bom eu colocar um vídeo um pouco mais polêmico para ver se traz um pouco mais de view. Esse vídeo aqui não é clickbait não, tá? Vai ser exatamente isso aqui, ó. Será que Paulo era gay? E a gente vai ver alguns pontos interessantes aqui, tá? Lembrando que esse vídeo é um pouco repeteco, que eu já falei disso aqui numa live. Mas a live, como as lives do meu canal dão poucas views, então eu resolvi fazer assim com captura de tela pra gente abordar essa questão polêmica. Mas é bom que quem sabe dê um pouco de views aí. Quem puder dar like no vídeo, comenta, ativa o sininho. Vocês conhecem já o blá 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 do YouTube, né? Que aumenta o engajamento do vídeo. Esse canal aqui, que nem eu postei ele na aba comunidade, né? O YouTube tá tão ruim que eu acho que ele não vai durar mais 2 meses, né? Tem até um rapaz que comentou hoje aqui que esse meu canal tem que crescer, não sei o que. Eu digo, do jeito que o YouTube tá, pessoal, esse canal acho que não vai durar 2 meses no máximo. O YouTube tá bem ruim ultimamente. Então, quem sabe uma polêmicazinha ajude, né? Então vamos analisar aqui um ponto. Eu só vou jogar aqui no ar um ponto interessante e aí depois vocês tirem suas conclusões, tá bom? Vamos lá. Em Romanos, Paulo critica a idolatria dos romanos e suas práticas, tá? Esse é o contexto do livro de Romanos, tá? Os evangélicos falam muito que texto sem contexto é pretexto. Então vamos ver primeiro o contextozinho de Romanos, rapidinho, a gente vai entender o ponto que eu quero chegar. Ó, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus, aqui é o próprio Deus, os entregou às concupiscências. Esse termozinho aqui em grego é desejo, tá, pessoal? Porque as Bíblias usam uma linguagem mais rebuscada, mas aqui são desejos, e desejos aqui tem conotação sexual. Então é um desejo sexual. Aos desejos de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Então o que ele está falando aqui? Que o próprio Deus entregou esses cidadãos romanos para servir a imundícia, a lascívia, a luxúria, porque eles mudaram a glória de Deus e estavam servindo mais ao Criador, a criatura, do que ao Criador. Amém. Por isso Deus os abandonou a paixões infames, ó, são paixões carnais, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu. Então ele está falando que virou uma putaria danada, né? Que a mulher com mulher, homem com homem, que foi o próprio Deus que entregou a eles essas paixões imundas, lascívias. Só que Paulo está falando aqui no contexto, pessoal, de rituais romanos. Nós já vimos em outros vídeos que envolviam práticas sexuais bizarras, orgias e homossexualismo. Eram os famosos bacanais romanos. Isso aqui é uma imagem ilustrativa, tá? Eu só peguei uma para ilustrar o vídeo, mas tem várias no Google. Isso aqui, por exemplo, é um bacanal de Pompeia. Você vê que era uma putaria danada. Era homem, garoto, criança, mulher, animais, e tudo regado a vinho e bebida. Então os romanos tinham esse tipo de rito, que era um rito que envolvia prática sexual, orgia. E é isso que Paulo está criticando, porque ele está escrevendo para um público que está em Roma, e ele está tentando retirar esse público dessas práticas que Paulo considera promíscuas, vamos dizer assim, tá bom? Só que aí no capítulo 6, Paulo retoma esse assunto se referindo ao mau uso dos membros, como utilizados para práticas sexuais ilícitas, que é o mesmo caso. Ó, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem. Pela fraqueza da vossa carne, tá? Aqui é o termozinho em grego, kratos, pois que, assim como apresentaste, aqui é kratos, tá, corpo, assim como apresentastes os vossos membros, ele está falando dos membros do corpo, mão, pé, traseiro, membro sexual, para servirem a imundícia, que é imundícia mesmo, tá, que seriam práticas imundas, a maldade, aqui não é maldade, tá, que é transgressão da lei, tá, que em grego é anomia. Vamos colocar então, no português claro, seria o pecado. Então, assim como vocês apresentaram o corpo de vocês para servir à imundícia e ao pecado, para a maldade, inclusive aqui repetiria 2 vezes maldade, né? Só que vocês veem que a tradução em português não é tão fiel, né? Assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então ele está exortando esse grupo aqui de romanos, que eles parem de usar os membros dele para a imundícia e para o pecado, e que eles passem a usar os membros do corpo dele para fazer justiça, para eles alcançarem um tipo de santificação, serem salvos, serem purificados por Cristo. É isso que Paulo está falando aqui.
Só que no capítulo seguinte, Paulo, ele se coloca no grupo. Olha só que curioso, ó. Lembrando que eu não escrevi a Bíblia, tá, pessoal? As pessoas que vierem reclamar, leiam primeiro em suas próprias Bíblias. Porque quando estávamos na carne, estávamos é o quê? Aqui é a primeira pessoa do plural. Nós estávamos. Então Paulo se coloca no grupo. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros. Aqui, os mesmos membros que ele diz aqui que eram servidos para a imundícia e para o pecado. Só que aqui ele se coloca no grupo, ó, nossos membros. Ele não coloca mais vossos, ele coloca nossos, dando a entender que ele fazia o mesmo. Os nossos membros operavam em nossos membros, as paixões dos pecados, para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei. Então ele fala que eles estão libertos, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então Paulo está dizendo aqui uma coisa meio ambígua, né, no paulinismo, que ele está dizendo que a lei já não tinha mais valor, que era coisa velha da letra, mas ao mesmo tempo ele vai falar, porra, mas como é que a gente vai parar de pecar se a lei não vale mais? Esse é o conflito de Romanos. Tanto que ele pergunta aqui, ó, o que nós vamos falar então agora? Que a lei é pecado? Não, de maneira nenhuma. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Então aqui na exegese de Paulo, o que ele está dizendo? Que foi pela lei que ele descobriu que essas coisas eram pecado. Mas agora eles estão libertos da lei, mas que eles não devem continuar praticando o pecado. É basicamente isso que Paulo está dizendo aqui em Romano. Mas só que aqui tem dois pontos curiosos. Ó. Ele fala, eu não conheci o pecado senão pela lei. O que ele está dizendo? Ó, se não fosse a lei, eu não ia saber que isso aqui era pecado. Aí fica a pergunta, né? Como é que Paulo era judeu, pessoal? Essas práticas aqui sexuais que ele está falando aqui não eram práticas do judaísmo. Teve no judaísmo? Teve. Eu tenho um vídeo já aqui chamado Prostitutos Cultuais, que haviam até no templo de Jerusalém, né? Depois teve a reforma lá de Ezequias, depois de Josias, eles removem esses prostitutos cultuais. Mas na época que Paulo se situa na história, isso aqui não era uma prática comum do judaísmo. E por que Paulo não conhecia a lei? Porque ele fala que só descobriu que essas coisas eram pecado por causa da lei. Então vocês estão vendo como o judaísmo de Paulo é meio falso? Porque eu não conhecia a concupiscência se a lei não dissesse. Não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda concupiscência. Ou seja, o que ele está falando? Que ele praticava assim, ele estava em pecado. Antes de conhecer a Cristo, claro, mas ele mesmo está dizendo que operava nele. Porquanto sem lei estava morto o pecado. O que ele quer dizer aqui? Porque como ele não tinha conhecimento da lei, da Torá dos judeus, então ele achava que aquilo não era pecado. Basicamente isso que ele está dizendo. Mas ele mesmo se coloca aqui no grupo, ó, que tinha as paixões do pecado, que operava nos membros dele, do próprio Paulo, e ele praticava também toda essa concupiscência, ok? E essa expressão fraqueza na carne que ele usa aqui, ó, e libertados foste feitos servos da justiça, falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, ele aplica a si mesmo aqui em Gálatas, ó. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. Sendo que essa expressão aqui em grego, que eu até separei aqui para vocês verem, astenel tes kratos, astenéis, perdão, eu não sou muito bom em grego, tá, pessoal? Mas essa expressãozinha aqui, ela sempre aparece nesse sentido, em sentido de conotação sexual. Então o que o autor está dando a entender? Que quando ele foi anunciar o evangelho aos Gálatas, ele ainda tinha práticas sexuais ilícitas. Ele usava os membros dele para o pecado, para o desejo, para a concupiscência. É isso que ele está dizendo aqui. E aqui, pessoal, deixa eu ver só qual é o versículo em Romanos, no capítulo 7, ele retomando o assunto, olha o que ele diz, ó. Porque, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Beleza. Mas vejo nos meus membros outra lei. Ó, do que ele está falando? Dos membros dele. Então ele está falando que ele tem prazer em seguir a lei de Deus, né, a Torá, mas só que ele tem nos membros dele uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, ou seja, um conflito espiritual que Paulo está vivendo aqui. E me prende debaixo da lei do pecado, que está onde? Ó? Nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que ele está dizendo? Ele fala que o pecado gera morte. Inclusive está aqui no mesmo versículo, né? Ele fala o pecado leva à morte. O pecado que Paulo está falando, aliás, no mesmo versículo não, perdão, em Coríntios, que ele também está falando de pecados sexuais, que ele fala lá, os sodomitas, efeminados, bêbados, idólatras, etc., não herdarão o reino dos céus. Aí ele conclui dizendo, o pecado gera a morte. Então quando ele fala aqui, ó, quem me livrar o corpo dessa morte, é porque ele estava em pecado, porque o pecado gera morte. Então aqui ele está num conflito existencial muito grande, Paulo de Tarso,
E ele está dizendo, ó, miserável homem que sou. Porque ele tem uma lei que diz para ele que certas práticas são erradas, mas tem os membros dele que ficam batalhando contra essa lei que diz para ele que eram erradas. Aqui, ó, os membros dele. Então, quando ele usa essa expressão aqui, ó, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está praticamente dizendo, eu sou um pecador. Eu estou em pecado. Basicamente isso. Dou graças a Deus por Jesus nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Peraí, como é que é? Quer dizer que com entendimento Paulo seguia a lei de Deus. Beleza, ele entende a lei de Deus e pratica a justiça da lei de Deus. Mas com a carne, que é uma referência ao corpo físico, né? Aqui é kratos ali em grego, ele serve a lei do pecado? Como assim? Meio estranho, né, pessoal? E por fim, aqui em Coríntios, o versículo que eu falei, ele fala assim, ó, de novo se referindo a membros, ó. Não sabeis vós que os vossos corpos são os membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e o fareis membro de uma meretriz? Não. Aqui em Coríntios 6 é o mesmo capítulo, tá? Que ele fala daqueles pecados, sodomita, efeminada, etc. Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um com o corpo dela, com ela. Porque serão, disse, dois numa só carne. Onde é que foi dito aqui, ó? Serão os dois numa só carne? Lá para o homem e para a mulher. Tornará o homem a sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. Então ele está falando aqui de contexto sexual. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo com o Espírito, não com a carne. Aí o que ele fala aqui, ó, para os coríntios? Fugir da fornicação. Então você vê que o contexto é sexual. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aí ele conclui dizendo, eu não pus aqui o versículo, o pecado leva à morte. Agora, se ele mesmo está dizendo aqui que a fornicação é um pecado e que leva à morte, que a gente tem que se unir em espírito com Cristo e não com a meretriz no pecado, profanando os nossos corpos, por que ele se coloca no grupo e aqui ele fala isso aqui, ó, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí, pessoal? Meio estranho, né, esse Paulinho, né? Meio estranho, né? Eu acho até engraçado, né, que Coríntios 6 é muito usado pelos evangélicos para atacar a homossexualidade. Mas eles ignoram que o próprio Paulo, ele se coloca em vários momentos aqui, em detalhes, ele se coloca no grupo de pessoas que faziam isso. E aí, será que Paulo então não herdou o reino dos céus? Como é que fica? Então tá aí, pessoal, um videozinho um pouco mais polêmico, tá? Só para ver se dá um pouquinho mais de views, tá? Quem gostou, dá um like aí, comenta o que achou, ativa o sininho, dá um like. Engajamento ajuda a aumentar a atividade, tá bom? Obrigado por ter assistido. Paz a todos.